E aí, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre dispensa, sobre as opções que você tem, sobre as variedades, os acabamentos que você pode estar colocando. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Bom, antes da gente entrar no vídeo, já queria fazer aquele pedido que vocês já conhecem bem, de deixar o like no vídeo, que isso ajuda muito a divulgação e não custa nada, viu? E se você está passando por aqui pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho e acionando o sininho. Nós estamos trazendo 2 vídeos por semana com conteúdos muito relevantes para você que está construindo, que está reformando a sua casa ou você que gosta muito de decoração e de design de interiores. O vídeo de hoje foi uma sugestão da nossa inscrita Keila Martins, que deixou lá no comentário de um dos nossos vídeos anteriores. Muito obrigado, viu, Keila, pela sua sugestão e eu espero que todos vocês gostem. Dispensa. Quando a gente fala de dispensa, a gente tem 2 tipos de dispensa. Não sei se vocês já acompanharam aquele vídeo que nós trouxemos sobre closets. Eu vou até deixar no card aqui acima. Por que eu tô falando do closet que não tem nada a ver com dispensa? Porque o closet, a gente até conversou nesse vídeo, que tem 2 formas de enxergar o closet. O closet armário e o closet ambiente. Enxergando dessas formas diferentes, existem soluções diferentes para cada uma dessas tipos de closet. E a dispensa é a mesma coisa. Nós brasileiros temos como cultura aqui de enxergar a dispensa como um ambiente. E está vindo aqui para o Brasil também uma tendência, uma cultura europeia de enxergar a dispensa como um móvel, como um armário. Por que eu estou falando isso? Porque assim como eu comentei do closet, dependendo da forma com que você enxerga a dispensa, a gente vai conseguir orientar para dar uma solução diferente para cada tipo de visão que você tem aí para sua casa. Por que a cultura europeia enxerga a dispensa como móvel e não como um ambiente? Porque nós brasileiros aqui, temos a cultura, e essa cultura na realidade deriva da cultura americana, de estocar muitas coisas, estocar muitos alimentos, entende? Então é muito comum o brasileiro enxergar a dispensa como um ambiente, porque dele consegue colocar muitas coisas, compra muitos sacos de arroz, muitos sacos de feijão e deixa ali, e vai usando quando precisar. A cultura europeia já é um pouco diferente. Por quê? Porque eles enxergam a dispensa como um móvel e dessa forma eles estocam menos, porque é cultural deles terem pequenos mercados próximos às casas deles. Dessa forma, eles não precisam ir uma vez no supermercado no mês ou uma a cada 2 meses, comprar muitas coisas e ficar estocando. Eles vão mais vezes ao mercado. E o grande benefício disso é o quê? É que eles sempre acabam comprando comidas mais frescas. Então por isso que em vez de comprar 3 sacos de arroz e deixar lá na dispensa, eu estou dando o exemplo do arroz, mas isso serve para outros alimentos, eles compram apenas um, usam por 1, 2, 3 dias, aí depois voltam no mercado, compra de novo, porque dessa forma vai comprando coisas mais frescas. Então acaba sendo uma cultura mesmo que lá existe muito e está começando a chegar aqui no Brasil também. Primeiro que a gente está começando a ver pequenos mercados mais próximos de casas, descentralizando os supermercados e dando essa possibilidade para nós, consumidores, de ir mais vezes ao mercado comprar coisas mais orgânicas e coisas mais frescas. Entendendo, até saímos um pouco do assunto de móvel, de tudo, mas entendendo um pouco essa realidade, a gente consegue entender agora o que a gente pode fazer se a gente enxerga a dispensa como um ambiente e o que a gente pode fazer se a gente enxerga a dispensa como um móvel. Bom, enxergando um pouco mais a dispensa como ambiente, a gente entende o quê? Que é para estocar. Ou às vezes é porque a família é muito grande, ou é porque precisa, enfim, não vou entrar no mérito de qual é certo e qual é errado, porque cada um tem um tipo de visão e cada um tem uma realidade. Não existe certo e errado nesse caso. Mas para quem tem a dispensa como ambiente, tem que se preocupar muito em relação à resistência dessas prateleiras, porque é onde vai muito peso. Muita gente pode estocar alimento, muitas vezes até usa a dispensa para colocar travessas, para colocar eletrodoméstico, então tem que sim deixar essas prateleiras muito resistentes. Por isso que quando o cliente acaba optando por esse tipo de situação, tem 2 principais materiais que eu, Fernando, acabo indicando para o cliente. O primeiro, que para mim é o mais indicado, é a pedra. Nossa, Fernando, mas a pedra não é mais cara que o MDF? Depende da pedra que você for colocar. Porque se você for considerar a pedra mais simples, porque é dispensa,
ele vai ficar no mesmo custo de um MDF, no mesmo custo de um outro material, só que com uma resistência muito maior. Então eu, Fernando, nesse caso, indico estar considerando a prateleira de pedra. Ou para aquela pessoa que não quer colocar pedra, ou achou que ficou um pouco mais caro, aí eu indico o MDF, porque o MDF ele também tem uma resistência muito boa, só tem que considerar um reforço interessante, né, com mão francesa ou com uma estrutura de metalon por baixo. Se você não sabe o que é metalon ou não entende o que pode ser feito, a gente já fez um vídeo, vou deixar aqui no card acima. Voltando. Então também é uma opção fazer a prateleira de MDF. Tem algumas pessoas que até trabalham com a dispensa com prateleira de concreto mesmo, o que eu já não gosto muito, porque você perde muito essa mobilidade. Mas é uma opção que você pode estar considerando fazer de concreto. Ou então muitas das pessoas também acabam utilizando aquelas prateleiras de ferro, sabe? Aquelas prateleiras já com estrutura de ferro que não fixa nada na parede, também é uma opção. Não vai deixar o ambiente mais lindo e maravilhoso, mas também é uma opção. Mas como é dispensa e muitas vezes as pessoas acabam não ficando muito preocupado com a estética, pode ser uma solução interessante. Para aquelas pessoas que já entendem a dispensa de uma forma diferente, como móvel e não só como um ambiente, aí a gente pode explorar um pouco mais algumas alternativas de dispensa. Quando normalmente as pessoas elas entendem a dispensa como um móvel, o ideal é você pensar muito na questão da ergonomia. Por que a ergonomia? Porque se é uma dispensa imóvel, quer dizer que vai estocar menos e vai se usar muito mais. Então tem que pensar nessa ergonomia. Se você, por exemplo, está planejando aí na sua casa uma coluna, uma dispensa com uma coluna com portas, o ideal, e isso é o que eu normalmente aconselho, é trabalhar aquelas ferragens com gavetas internas. Dessa forma você prioriza a ergonomia, porque você traz o que você está guardando, o mantimento até você, entende? E não precisa ficar agachando, principalmente aqueles vãos mais baixos, né? Aquela parte inferior dos móveis, da coluna ou do balcão, enfim, porque dessa forma vai facilitar para você. Depois de uma determinada altura, ou dependendo do que você for guardar, até daria para colocar prateleira fixa que não tem problema. Mas quando você está falando de coisas baixas, eu normalmente indico estar colocando essas ferragens de correr, né, que seriam as gavetas. Uma outra questão, né, que eu, no caso, sempre indico o cliente a pular fora, que às vezes a gente vê vídeos por aí, vê às vezes em casa cor, né, em algumas amostras, enfim, é o que? É aquela dispensa que ela é inteira e você puxa, só que sai todas as prateleiras juntas. É uma coisa muito bacana de ver, muito interessante, chama atenção, porém a durabilidade, o longo prazo disso já não é tão interessante. Por que eu falo isso? Porque quando você puxa essa ferragem e sai todas as prateleiras de uma vez, todo o peso da coluna está sobre uma ferragem, que é essa ferragem que você corre. Então, por exemplo, se você tem 5 prateleiras e você tem bastante peso nessas prateleiras, quando você puxar, você vai puxar algo pesado, quando você for retornar, você vai retornar algo pesado. Por isso que eu sempre indico estar considerando as gavetas internas independentes. Porque se você vai só usar a prateleira de baixo, você puxa a prateleira de baixo. Sem contar que o peso vai só ser desse, então vai ser muito mais leve para você puxar e muito mais leve para você empurrar. E sem contar também que a ferragem, né, que normalmente pode, dependendo da ferragem que você colocar aí na sua casa, pode ter uma capacidade de carga de 25, 35, 45, tem ferragens que aguentam até 65 quilos. Então assim, você vai ter um exemplo, uma capacidade de carga independente uma da outra. Então se você tem 30 quilos de mantimento na primeira, 30 quilos na segunda e 30 quilos na terceira, a corrediça ela vai correr independente, diferente dessa prateleira que eu comentei com vocês, que você puxa tudo. Que imagina só, se você tem 30 quilos em cada, só nessa puxada que você der para usar uma prateleira, você vai ter que puxar 90 quilos. Entende a diferença? Então por isso que às vezes acaba sendo uma opção muito interessante para vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, viu, do conteúdo que a gente trouxe. Se você não deixou o like lá atrás, já deixa agora, que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, viu? Eu espero que vocês tenham gostado, então deixa o like, que isso ajuda bastante, e também recomendo o nosso conteúdo a outras pessoas e não custa nada para você. Então, muito obrigado.
Se você ainda não se inscreveu no canal, tem um botãozinho vermelho aqui, ó. Só clicar, acionar o sininho para você ficar por dentro de tudo o que a gente está trazendo. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários para nós, vamos interagindo, vamos bater esse papo que é muito gostoso e muito interessante para nós, viu? Qual é o tipo de dispensa que você usa ou qual o tipo de dispensa que você prefere aí na sua casa? Vai deixando aí que a gente vai conversando e interagindo. E também nos sigam nas nossas redes sociais, Face, Insta, Pinterest, todos os links vão estar aí na descrição, viu? Então é muito importante você também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo. Variedade, hein?